Capítulo 2 Quebrando através da parede e não olhando para trás. Na escola havia uma regra. Todos os discípulos da Torre do Céu foram autorizados a se desafiarem uma vez a cada 5 dias. Embora eles pudessem, no máximo, lutar com alguém de 3 níveis superior ou inferior, e eles foram autorizados a declinar o desafio. O vencedor em seguida seria capaz de ganhar pontos de contribuição, enquanto o perdedor terá pontos deduzidos. Pontos de contribuição são também conhecidos como pontos de contribuição do portão principal. Na Torre do Céu, pontos de contribuição são equivalentes a dinheiro. Se você tem pontos de contribuição suficiente, você pode trocá-los por qualquer coisa que você queira, como técnicas ou armas do departamento de logística do portão principal. Os pontos também podem ser trocados por ouro e prata, mas de um modo geral esses pontos de contribuições eram difíceis de ganhar e os discípulos eram geralmente relutantes em trocá-lo por isso. Há também muitas maneiras diferentes para obter estes pontos. Você pode trocá-los por meio da caça ao tesouro, completar tarefas, etc. A forma mais comum de ganhar pontos de contribuição era desafiar os outros. Os duelos eram para testar sua força contra outros discípulos, e se eles ganhassem, eles ganhariam pontos de contribuição. Então, no início da manhã, muitas pessoas se aglomeraram ao redor de Yankai. Era o tipo de olhar para um caqui maduro que estava prestes a cair. O nome de Yankai na escola poderia ser considerado famoso. Não só porque ele carregava a identidade de um discípulo em julgamento, mas também porque ele ainda estava no pátio do céu. Também, a cada vez que alguém o desafiasse, ele perdeu. Yankai lembrou-se naturalmente, com a comoção, que hoje é o 5º dia do último desafio. Eles que não o desafiou anteriormente, poderiam agora. Quem não está com ciúmes? Eram basicamente pontos de contribuição livres. Embora os pontos ganhos não fossem grandes, ainda eram atraentes e assim muitas pessoas ainda vieram. Em posição, Yankai gritou 2 palavras: "Por favor, me instrua." Dito isto, ninguém saberia que Yankai estava indo para ter outra surra. Yankai era sempre o primeiro a atacar. Mesmo com o corpo magro, ele sempre colocou para fora uma luta incrível, dando um passo em direção a Zhou Jinjun. Em seguida, deu um soco no peito. Depois de um ataque simples e direto em seguida, um punho do tigre. Seus ataques eram fortes e parecia que toda a sua força estava em seus ataques. Na escola, todos os discípulos tiveram que aprender o punho Shaolin. Este punho era bem conhecido, um movimento de base para manter discípulos em forma e iniciá-los. Zhou Jinjun não entrou em pânico, porque ele era mais forte do que o seu adversário por 2 níveis. Infelizmente, essa batalha não detinha qualquer suspense. O punho de Yankai foi visto chegando por ele e facilmente evitado por esse jovem corpulento. Raspando em suas roupas, Zhou Jin estava ileso. Socando novamente, Yankai foi facilmente combatido e batido em seu plexo solar. Suprimindo a dor, Yankai rapidamente recuou e evitou o terceiro golpe de Zhou Jin. Isso surpreendeu Zhou Jin. Ele não tinha pensado que seu irmão da terceira etapa poderia realmente reagir rápido o suficiente. Com isso, seus planos futuros foram interrompidos. Mas este pequeno erro não afetou a situação. Pensando rapidamente, Zhou Jin levou para a ocasião para pegar Yankai inconsciente. Sem saber, Yankai de repente chutou o pé direito para frente. Vendo a sombra se aproximando rapidamente, Zhou Jin viu seu espírito indomável, ao mesmo tempo que ele executava o punho Shaolin. Merda! Seu coração saltou. Embora tivesse cultivo superior, ele foi inferior à experiência de batalha de Yankai. Mas o que isso importa? Mesmo que ele não pudesse se esquivar, ele iria levá-lo de cabeça. 2 sons leves foram ouvidos, então Yankai caiu para trás, enquanto Zhou Jin ainda estava de pé. Se seu oponente estivesse no mesmo cultivo que ele teria sido o único a cair. Outros não podiam ver os punhos, mas eles claramente sentiram. Este discípulo era muito rápido, portanto, em outras palavras, ele bateu primeiramente a si mesmo, em seguida, o adversário. Mas, foi apenas o punho que era poderoso. Seu corpo e saúde eram muito frágeis, com braços, pernas e corpo magros. A desnutrição foi muito óbvia, resultando assim este fim. Sênior, você me deixou ganhar. Esta batalha deixou completamente um resultado amargo no coração de Zhou Jinjun.
Embora ele ganhasse, ele não sentia como se tivesse ganhado. Ao lado, muitos sussurros podiam ser ouvidos. Esta pessoa pensou que ele ganhou. Ah! Isso não significa que ele não conhecia a reputação de Yang Kai e o desafiou. Isto é realmente muito divertido. Zhou Jin franziu a testa. Ele realmente não conhecia a reputação de Yang Kai. Ele tinha ouvido pessoas falando sobre ele. Então hoje, quando ele viu muitas pessoas se reunindo, ele havia decidido participar também e teve uma super sorte ao ser escolhido. Poderia ser que eu não ganhei. Seu próprio punho fez sair voando, fazendo, assim, em uma desvantagem suprema. De acordo com as regras do portão, ele já havia perdido. Novamente. Após este pensamento, Yang Kai ainda se levantou novamente sem a menor hesitação, mas com o espírito mais intenso. Sem esperar por uma resposta, Yang Kai cobrou mais uma vez. 3 pés de distância, ele varreu o pé em direção às pernas de Zhou Jin em uma tentativa de derrubá-lo. Um chicote de perna. A escola tinha discípulos cultivando várias artes marciais. No entanto, o pedido de Yang Kai de longe superou seus pares, mesmo que ele sabia menos técnicas. Então, você poderia usar um chicote-perna aqui. Então, sem aviso prévio, Yang Kai saiu voando para longe novamente. Com 2 reinos de distância e também com o fosso entre aptidão física, Yang Kai foi mais uma vez derrotado. Seu ataque de perna em Zhou Jin tinha claramente ferido os seus próprios ossos, fazendo-o vacilar um pouco. Mais uma vez! Ele disse enquanto cerrando os dentes e com os olhos cheios de determinação. Tem, Yang Kai voou para longe novamente. Mais uma vez! Tem, Yang Kai voou para longe novamente. Para aqueles que não podiam assistir há muito tempo tinham saído, enquanto os que ficaram se maravilhavam. Yang Kai, esse cara tem uma tenacidade real. Não importa quantas vezes ele é batido, ele só volta. Ele não vai se deixar cair tão fácil. Ouvindo estas palavras, Zhou Jin pareceu realmente amargo. Ele não imaginava que seu oponente era uma pessoa tão louca. Então Yang Kai foi enviado voando mais 7 ou 8 vezes. Seu rosto estava inchado, os olhos eram negros, cambaleando e respirando muito fortemente. Mas ele ainda continuou a persistir e continuou a lutar. Finalmente Zhou Jin exclamou: "Você está louco! Desista ou você vai morrer!"